Shalom para todos vocês aqui do canal da professora Carla Damasceno. É sempre uma alegria muito grande ter você aqui conosco no nosso canal, onde a gente fala de Bíblia, de Israel, de cultura judaica, de hebraico, né, que é a língua bíblica, a língua que Jesus falava. E hoje eu quero falar um tema para você que toca muito o meu coração. Um tema que diz o seguinte: Deus se move quando você se move. De onde é que eu tirei essa ideia? Vou contar aqui para vocês. Você sabe, né, que a Bíblia, ela é o nosso padrão, ela é nosso guia, né? É ela que nos orienta em tudo na nossa vida. E quando eu vou estudando as histórias da Bíblia, eu vou aprendendo para mim, eu vou tirando lições para mim, eu vou tirando lições para minha vida. E um dos personagens bíblicos dos quais eu tiro muitas lições para minha vida é o personagem chamado Abraão. E olha, acontece uma coisa na vida de Abraão muito interessante. Quando ele ainda estava lá em Ur dos Caldeus, Deus vai falar com ele. Vai falar: Abraão, sai dessa terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Isso está lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. E acontece algo muito interessante na vida de Abraão. O Abraão, ele tinha apenas ouvido Deus falar com ele. Ele simplesmente ouviu. Ele não viu naquele momento nenhuma manifestação de Deus através de uma nuvem, através de um fogo, através de uma sarça que ardia, através de um vento impetuoso ou através de uma brisa. Não. O Abraão, nesse momento, ele apenas ouviu a voz de Deus falar com ele. Imediatamente esse homem tomou uma postura, ele se levantou, ele juntou toda a sua fazenda, porque nesse momento ele era muito rico. Ele juntou tudo o que ele tinha. Naquela época a riqueza era referente a muito gado, né? Então ele pegou todos os seus gados, ele pegou toda a sua família, pegou sua esposa, pegou o seu sobrinho que morava com ele, com a família dele, com os servos de todo mundo. E ele decidiu atravessar uma terra. Ele decidiu chegar na terra que Deus tinha falado com ele. Deus nem tinha mostrado ainda, mas falado. Você sabe que Abraão, então, ele andou por aproximadamente 2.000 quilômetros, aproximadamente. Talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, mas por 2.000 quilômetros. Com toda a sua família, com todo o seu gado, com todos os seus servos e as famílias dos servos. Contudo, esse homem decidiu atravessar. E algo muito interessante acontece quando Abraão chega, depois desses mais de 2.000 quilômetros atravessados. Talvez esse tempo durou, né? Qual seria o tempo que demorou para Abraão atravessar esses 2.000 quilômetros com toda essa comitiva? Eu não sei. Talvez demorou 1 ano, talvez demorou 5 anos. Eu não sei quanto tempo demorou, mas eu sei que ele ouviu a voz de Deus e ele fez segundo a voz de Deus falou para ele. Mas aí acontece algo muito interessante. Quando Abraão chega lá na terra que Deus tinha falado para ele, ele monta o seu acampamento, ele monta um altar. Lá no Gênesis 12, aproximadamente no versículo 7, ou entre 7 e o 14, vai dizer que ele montou o altar dele em 2 lugares muito importantes. De frente para um lugar chamado Cavalhais de Manre e do outro lado também tinha um local chamado Betel. Por que ele monta esse acampamento nesse lugar? Por que ele monta esse altar nesse lugar quando, enfim, ele chega na terra que Deus tinha falado para ele se movimentar até lá? Eu vou dizer para você, nada na Bíblia está lá de forma aleatória. Tudo que está lá tem um propósito de ensino para nós. Tem um propósito que Deus vai estar trabalhando no nosso caráter, na nossa alma, na nossa vida. Pois bem, ele para nesse lugar, apontando para esses 2 pontos importantes. Primeiro, ele para de frente para Betel. Betel significa casa de Deus. Beit mais El. Beit é casa e El significa Deus. Então ele para em Betel, de frente para Betel. Ele para de frente para a morada de Deus. Olha que interessante. Deus só mostrou para Abraão a morada dele quando Abraão se movimentou. E aí eu digo, Deus habita no meio das pessoas que se movimentam
conforme a ordem e a palavra dele, o conselho dele. Depois que Abraão se movimentou conforme a palavra de Deus, Deus o transportou, o levou para o lugar onde é a sua morada, o lugar chamado Betel. Mas não para aí não. Também do outro lado existia um carvalho muito famoso, ou uma região de carvalhos muito famosa, chamado Carvalhais de Manre. Em algumas traduções vem falando Carvalhais de Moré. Na verdade, a palavra é Moré, que significa professor, que significa ensino. E aí a gente pode tirar mais uma lição daí. Esse ponto é estratégico, porque Deus está falando, olha, aonde eu habito, aonde eu moro, eu quero que você esteja comigo. Porque no lugar que eu habito, no lugar que eu moro, eu desejo te ensinar. Gente, se movimente. Deus movimenta com quem se movimenta. Com quem está parado, esperando cair do céu, Deus também não se movimenta, não. Ele gosta de se movimentar com quem se movimenta. E a partir do momento que você vai se movimentando, Deus vai sempre te ensinando cada dia mais. Tenho certeza que essa palavra foi abençoadora para a sua vida. E se foi, aproveita, coloca aí nos comentários como você tem se movimentado e como Deus vai se movimentando junto com você. Quero saber a sua história, tá bom?